Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela obra do Espírito, abrindo para nós as Escrituras, iluminando olhos do entendimento, para que possamos compreender mais acerca do seu caráter, Senhor. Obrigado por espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oh, nós te adoramos por uma noite de revelação, Senhor. Uma noite de experiências contigo, uma noite de ampliação de entendimento, conhecimento revelado chegando acerca da sua pessoa, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, obrigado, Pai, porque mazelas serão destruídas por causa da verdade da tua palavra. Obrigado por renovação de mentes. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Você pode sentar. Deus é bom em todo o tempo, e o seu amor dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade não tem fim. O repertório hoje está muito relacionado com as coisas que nós vamos falar. Hoje eu tenho no coração falar um pouco sobre a paternidade de Deus. E nós vamos compartilhar verdades sobre isso, e eu creio que todos nós seremos afetados por essa palavra. Amém? Então eu estive notando, dentro da experiência ministerial adquirida, conversando com pessoas, lidando com muitas delas nos gabinetes pastorais, lendo, ouvindo, que a falta de referência paterna, seja pela ausência ou por relações agressivas, abusivas, marcou muitas pessoas de uma maneira profunda e negativa. É o que eu tenho ouvido muito nos gabinetes. O histórico das pessoas, o que está por trás de comportamentos, de ações, de reações, de estilos de vida, de pecados. Eu estava lendo uma reportagem que diz que existe só no Brasil mais de 5 milhões de filhos que não têm o nome do pai na identidade. Percebe o quanto isso é danoso, quanto isso tem afetado uma geração inteira. A falta de paternidade. A simples ausência de um pai natural, irmãos, provoca mazelas na vida de um indivíduo, como ira, rebeldia, insubmissão, desvios comportamentais, falta de identidade e de propósito. Tudo isso é consequência de uma vida sem pai. É claro que muitas dessas pessoas não têm culpa alguma por viver ou ter vivido essa situação. Mas o fato é que vidas foram marcadas, lacunas foram deixadas no interior de indivíduos, seja pela morte prematura, seja pelo abandono, infidelidade ou indiferença para com os seus. Tudo isso é identificado nessa situação. E o salmista, inspirado pelo Espírito, traz uma palavra aqui para mim. Tem o objetivo de preencher a lacuna dentro do coração humano que lidou com esse tipo de ausência. Lá no Salmo 68, versículo 5, gostaria que começássemos por lá. Salmos capítulo 68, versículo de número 5. Eu peço que não converse durante a ministração, por gentileza, preste atenção na palavra de Deus. Salmo 68, versículo 5, está escrito: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. A Bíblia está apresentando Deus, irmãos, como Pai de órfãos. Se alguém ficou órfão por algum motivo, a
A Bíblia está dizendo que existe um Pai celestial que é poderoso para preencher essa lacuna na vida de um homem e na vida de uma mulher. Então a Bíblia apresenta Deus como Pai. Nós vamos encontrar diversos textos que mostram essa faceta de Deus. Diga comigo, Deus é Pai. A Bíblia chama Deus de Pai da glória, Pai da ressurreição, Pai de todas as consolações, Pai das luzes, Pai dos espíritos e tantas outras expressões que nós poderíamos encontrar em relação à paternidade de Deus. Sabe, irmãos, embora muitas pessoas que sofreram com seus pais enxerguem Deus via as suas decepções com aquele seu pai natural, seja com ausência, seja com um comportamento agressivo, indiferente, infiel. Embora muitos transferiram para Deus esse estereótipo de pai, Jesus veio revelar o Pai Celestial. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que você pensa sobre ter um Pai Deus? Aleluia. Diga comigo, meu Pai é Deus. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 27. Eu preciso do máximo da sua atenção nessa reunião, porque eu sei que a unção vai despedaçar jugos e vai destruir os ferrolhos de bronze, coisas que aprisionaram pessoas durante anos. Eu creio que nessa noite vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Diante da revelação dessa faceta do nosso Deus. Diga de novo, Deus é o meu Pai. Mateus capítulo 11, versículo de número 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Entenda, amado, que o Filho veio para revelar o Pai. Aleluia. Ele veio trazer revelação do caráter de Deus. Ele veio mostrar como Deus é. Se alguém quer conhecer a Deus, olha para Jesus. Veja o que Jesus fez. Veja como Jesus se moveu aqui na terra. Veja como Jesus lidou com as pessoas. Jesus é a perfeita expressão, Ele é a exata expressão do nosso Pai. Então a religião pintou um quadro de Deus como sendo um Deus irado, quando não um Deus indiferente, um Deus que não se importa com o sofrimento humano. Um dia fizeram uma pergunta à filha de Billy Graham, Annie Graham. Perguntaram para ela, onde estava Deus no 11 de setembro, quando aquelas torres caíram? No dia da tragédia, onde Deus estava? E aquela mulher respondeu sabiamente. Eu vou ler agora um trecho de uma matéria que eu peguei sobre isso. Annie Graham, filha do pregador norte-americano Billy Graham, quando entrevistada por um programa de TV sobre esse assunto, deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu no 11 de setembro, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Ela está falando um contexto nação. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Ela continua:
citando também outros fatos que resumidamente nós vamos abordar aqui. Como de um ateísta americano que se queixava que era impróprio fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. Muitos concordaram com isso, ou seja, tire as orações das escolas. Depois disseram que seria melhor não ler a Bíblia nas escolas, e que também os pais não poderiam mais disciplinar seus filhos quando se comportassem mal. Foi sugerido também que deveriam deixar as filhas fazer aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais, e a sugestão foi aceita sem questionar. Também foi sugerido que não seria possível segurar os rapazes quanto à sua sexualidade, que fossem distribuídas camisinhas à vontade para eles, sem precisar dizer aos pais. Além disso, foi sugerido também que fosse impresso mulheres nuas em revistas, alegando que seria uma coisa sadia. Em seguida, a indústria cinematográfica começou a produzir filmes, shows com profanações, violência, coisas explícitas, gravando também músicas que estimulam o estupro, drogas, assassinato, suicídio e temas satânicos. Por fim, ela concluiu, dizendo que, se analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente aquilo que temos semeado. Qual é a conclusão de tudo isso? A lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Ou seja, todos os eventos que aconteceram estavam relacionados a uma colheita de uma semeadura que foi feita. Pessoas convidaram Deus para sair da nação. E quando a graça de Deus já não está mais em manifestação, elas culpam Deus. Veja o quanto isso é sério. Então, Jesus vem para revelar o caráter de um Deus que se importa sim. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 8, diante de um pedido de um dos seus discípulos, que caminhavam com ele. João capítulo 14, versículo 8, nós vamos ler até o 10. Evangelho de João capítulo 14, versículos 8 a 10. Está escrito, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou seja, é suficiente. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Ele está dizendo, eu vim revelar o Pai, eu não falo de mim mesmo, o que eu falo é porque ouço meu Pai dizer. E tudo aquilo que eu faço, faço segundo a vontade do meu Pai. Ele veio revelar o caráter de um Deus que se importa. Certa vez Jesus falando aos discípulos disse assim, vai chegar um dia em que eu não vou mais rogar por vocês, porque o mesmo Pai vos ama, vocês mesmos vão falar a Ele. Nós cantamos a bondade de Deus aqui, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo de número 17, eu gostaria que você abrisse lá, Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai falar algo sobre o nosso Pai Celestial. Tiago capítulo 1, versículo 17. Está escrito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes.
chegamos à conclusão, segundo esse texto, que Deus é bom. Pastor Janduí vive confessando: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não para convencer Deus que Ele é bom, mas porque está plenamente convencido de que Ele é. Então você fala aquilo que você crê. E à medida que você confessa a bondade de Deus, bondade e misericórdia passam a alcançar você todos os dias. O favor de Deus, a graça de Deus passa a ser uma realidade prática no seu viver diário. Nós temos aprendido pela Escritura que Deus não muda. Agora, quais são os atributos de Deus que nós iremos desfrutar? Deixa eu dizer, desfrutaremos dos atributos de Deus que nós cremos. Alguém disse: você vai ter de Deus aquilo que você diz que Ele é. Se você declara: Ele é o meu provedor, provisão se manifestará para você. Se você crê que Ele é o teu médico, cura divina vai te alcançar. Saúde divina operará em você, no seu corpo mortal. Agora, se você reconhece a Deus como seu Pai, toda lacuna que eventualmente ficou por causa dos relacionamentos humanos começará a ser preenchida dentro de você. Reconhecendo a Deus como Pai, se envolvendo com Deus como sendo seu Pai. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, essa verdade bíblica passa a ser uma realidade para nós. E agora nós entramos na família de Deus. E entrando na família de Deus, nós vamos desfrutar da presença desse Pai. Nós vamos desfrutar das instruções do Pai, nós vamos desfrutar das correções do Pai, nós vamos desfrutar das direções do Pai. Nós vamos desfrutar do colo do Pai, do amor do Pai, aleluia, do cuidado do Pai. Quando nós entramos pelas portas chamadas, ou pela porta chamada Novo Nascimento, na família de Deus, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele preparou para nós, como sendo seus filhos. Então a Bíblia diz, irmãos, que a partir de agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tem tanta coisa boa disponível para os filhos de Deus. E quantos filhos de Deus não têm desfrutado de nada disso, por não mergulhar no conhecimento da paternidade de Deus ao seu respeito? Então nós precisamos meditar nas Escrituras sobre esses fatos, sobre essa realidade. Nós precisamos nos envolver com Deus através da comunhão, das orações. O Espírito Santo vai trazer clareza, vai iluminar os nossos olhos para entendermos quem Deus é. E essa faceta do seu caráter vai ficar mais clara para nós, e nós vamos desfrutar de um relacionamento que não está pautado no medo. Sabe, querido, que não é para ter medo de Deus, é para temer a Deus. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Agora, tem muitos filhos que, baseado no relacionamento com o pai natural que teve, transportou para o seu relacionamento com Deus aquele medo que tinha. Então tem dificuldade de comunicação com Deus, tem dificuldade de orar, porque tem ainda aqueles resquícios do seu relacionamento com seu pai natural. Um pai que não se comunicava, um pai que não demonstrava amor, não demonstrava afeto, carinho, atenção. Mas eu quero dizer, irmão,
aquilo que Jesus declarou: se o homem sendo mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. Muitos pais naturais agiram como agiram, não porque queriam ser maus com seus filhos. Você sabia que ninguém pode dar aquilo que não tem? Tem pessoas que simplesmente replicaram o que receberam. Mas deixa eu dizer, para quem conhece a Deus, uma hora esse ciclo tem que parar. Esse ciclo tem que ser destruído. Não é porque meu pai não me tratava bem que eu não vou tratar o meu filho bem. Aprendendo com meu Pai Celestial, agora eu posso amar o meu filho, eu posso dar-lhe atenção, eu posso cuidar dele, eu posso conversar com ele. Agora, lamentavelmente, muitas pessoas têm trazido para a sua relação com Deus as suas experiências passadas com o pai natural. E o relacionamento com Deus não tem sido satisfatório, e Deus quer se revelar ainda mais claramente como um pai amoroso que Ele é. João disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. E de fato nós somos. Que privilégio, irmão, ser filho de Deus nessa terra. Nós somos distintos no meio de uma geração perversa. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Podemos andar ousada e confiadamente, de cabeça erguida, sabendo que temos uma família, nós temos um pai. E Paulo, falando aos Efésios, ele declara algo poderoso. Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Tem uma família aqui na terra. Nós somos família de Deus. Aleluia. Nós temos um Pai amoroso, um Pai carinhoso. A Bíblia diz: vede quão grande amor nos foi concedido. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor, dando Jesus para morrer por nós. A Bíblia fala que se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ficava só, mas morrendo, daria muito fruto. E o profeta Isaías, falando sobre nós, disse assim: ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Deus entregou um filho para ter uma família. Fomos resgatados da nossa antiga maneira de viver, daquele fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, para viver uma nova vida em Cristo agora, para fazer parte de uma família sobrenatural. Então, queridos, eu percebo que há uma necessidade na vida de muitas pessoas de se exporem a esse conhecimento, de se exporem a estas verdades acerca da paternidade de Deus. Isso é curador para relacionamentos. Isso cicatriza feridas que pessoas têm.
E Deus está interessado, amado, que nós desfrutemos dessa relação. A Bíblia diz que esse pai cuida dos seus filhos. Sabe que Deus está cuidando de você? Deus está cuidando de nós. Às vezes as situações querem nos enganar nesse sentido. Às vezes as vozes que estão falando no mundo querem te tirar essa revelação. Mas o fato é que Deus cuida de nós. Amém? E nós precisamos falar sobre essas coisas. Nós precisamos declarar: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Já dizia o cantor: já não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso que Ele faz o solitário habitar em família. Ele faz aquele que estava privado desse relacionamento viver em família. Eu estava vendo uma história de um rapaz que ficou órfão de pai e mãe e passou a viver na rua. E ele estava lá todos os dias mexendo no lixo, procurando alimento. E um dia um empresário bem-sucedido, que não podia ter filhos, viu aquela cena da janela do seu escritório. Um jovem, mexendo no lixo, buscando alimento. E aquele homem ficou compadecido daquela situação, e ele disse aos seus funcionários para prepararem marmitas diárias e colocarem naquele lixo que o rapaz mexia todo dia. E todo dia, quando ele mexia no lixo, tinha uma marmita pronta lá, comida quente. E o homem observava todos os dias pela janela aquele jovem mexendo no lixo, encontrando a marmita quente, se alimentando dela e todo feliz. Mas aquilo não preenchia aquele jovem, aquilo não mudou a vida dele. E aquele homem passou a perceber que aquilo era apenas um paliativo, aquilo não mudaria a sua realidade de vida. E ele tentou fazer um pouco mais, ele mandou comprar roupas para aquele rapaz e deixar disponível naquele lixo que ele mexia. Então quando ele mexia lá, encontrava roupas novas, e ele vestia as roupas novas, e ele comia comida quente, mas nada daquilo preenchia, e nem transformava a vida daquele rapaz. A ponto de um dia aquele empresário bem-sucedido, rico em entender, buscando uma assistente social, que ele podia fazer alguma coisa para mudar a vida daquele rapaz definitivamente. Sabe que Deus não providenciou para nós um paliativo. Deus deu para nós uma mudança de vida. Então aquele homem decide adotar aquele rapaz. E ele, conversando com o assistente social, preparou todos os trâmites necessários para tirar aquele rapaz daquela condição e colocá-lo agora assentado à sua mesa. E agora aquele rapaz, que havia perdido os seus pais, tinha alguém que o chamava de filho. Aleluia. Sabe o que ele fez conosco? Ele nos tirou do pó do monturo. E ele nos colocou assentados à sua mesa, para comer com ele. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa e com ele eu vou cear, e ele comigo. A Bíblia fala de um Deus que prepara uma mesa perante nós. Deus deseja comunhão, Deus deseja relacionamento, Deus deseja ver os seus filhos bem. Aleluia. Então o que nós temos visto, contemplado, ouvido
de pessoas nesse tempo, nessa geração, nos dias que nós estamos vivendo. A falta da referência paterna tem deteriorado muitas pessoas, a ponto delas se perderem no quesito propósito, no quesito identidade. Mas deixa eu dizer uma coisa. Um dia Jesus se volta aos discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente e declara por inspiração divina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois que Pedro diz isso, Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro. O que eu quero dizer com isso? Depois que você recebe revelação dele, você vai receber a sua revelação. Depois que você conhecer quem ele é, você vai conhecer quem você é nele. Ele vai dizer sobre você. Quando você disser, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vai dizer, e eu digo que você é um profeta, e eu digo que você é um embaixador, e eu digo que você é uma testemunha, mais do que isso, irmão, e eu digo que você é meu filho. Porque antes de qualquer chamado que você possa ter, você é filho de Deus, e isso deve nos bastar, amado. Não tem posição mais alta nesse mundo do que ser filho de Deus. Não tem, não tem, não tem. Coparticipantes da natureza divina, não tem. Que privilégio, irmãos. Um Pai Deus. Aleluia. Obrigado. Muitos crentes têm se relacionado com Deus assim: oh Deus. Amém. A Bíblia diz que Ele é Deus mesmo. Mas sabe que nós não precisamos ser tão formais com Deus? Oh excelentíssimo Senhor, soberano e eterno Pai. Amém, irmãos. São atributos divinos. Textos bíblicos declaram estas coisas acerca dele. Mas sabe que se neste ambiente, onde há várias pessoas, meu filho gritar, Pai, minha atenção vai para onde ele está. Deus te conhece. Deus conhece a tua voz no meio da multidão. Quando você levanta a sua voz e diz, Pai. A Bíblia diz que Ele não é pai de anjos. A Bíblia não chama anjos de filhos de Deus. Mas a Bíblia nos chama de filhos de Deus. Olha que privilégio. Então quando um filho levanta a sua voz e diz, Pai. Olha, Jesus foi perseguido por muitas coisas, e uma delas foi dizer que era filho de Deus. Sabe que consciência de filho vai desencadear perseguição contra você? Quando alguém andar na consciência de filho de Deus aqui na terra, meu irmão, vai começar a desencadear perseguição. Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quando um filho se levanta nessa consciência, eu sou filho de Deus, e começar a fazer essas coisas, pode saber, amado, que situações vão se levantar. No entanto, você precisa lembrar que você tem um Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos cobertos. Meu Pai tem as costas largas. Aleluia. Estamos cobertos. Temos um Pai.
E eu quero mesmo, através dessas palavras, impregnar isso dentro de você. Porque nós precisamos viver nessa consciência, irmãos, para fazermos diferença sobre a terra. Nós precisamos andar na consciência de filhos de Deus. Nós precisamos andar na consciência de que temos um Pai que se importa conosco e que vai trabalhar em nosso favor. Sabe que o Pai trabalha até agora? Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Sabe, irmão, que eu continuo trabalhando em prol do meu filho? Eu trabalho em prol dos meus filhos. Se um pai natural, cheio de limitações, trabalha em prol dos filhos, quanto mais o Pai Celestial. A Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Aleluia. Eu não sei se você já surpreendeu um filho seu. Enquanto ele dormia, você chegou com um presente e deixou lá. Quando ele acordou, aos seus amados dá. Aos seus amados dá. Aos seus amados dá. Gere expectativas em Deus, irmãos, porque aos seus amados dá. Aleluia. O caráter de Deus é doador. Ele tem prazer. Oh, mas eu não quero um relacionamento com Deus baseado nas coisas que Ele pode me dar. Amém, irmãos? Isso é bom, isso é positivo. Você ficaria feliz se seu filho se relacionasse com você apenas por aquilo que você pode dar a ele? Não. No entanto, mesmo assim, Deus tem prazer em doar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É algo dele. Alguém pode dizer, mas teu filho não merece, por que você dá para ele? Ué, porque é meu filho. Não estou falando de merecimento. Sabe, irmão, que se fosse para depender de merecimento, a Bíblia diz que não foi por mérito que recebemos salvação. Foi pela graça de Deus. Não foi por obras para que ninguém se gloriasse, batesse no peito e dissesse, está vendo, eu mereci, por isso eu sou salvo. Foi iniciativa dele. Iniciativa total dele. E se ele quis dar? O que as pessoas têm a ver com isso? E se um pai quer agraciar o seu filho? O que as pessoas têm a ver com isso? Sabe, irmão, Deus quer te dar. Vou dizer de novo, Deus quer te dar. Deus quer surpreender você. Descansa em Deus e você verá. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Se deleita no Pai, tenha prazer na sua companhia. Desenvolva relacionamento pela oração, pela meditação na palavra. E a cada dia, esse caráter maravilhoso vai ficando mais claro para nós, e nós vamos entrando numa esfera, irmão, que nenhum sentimento vai poder mais afetar nossa vida a ponto de não avançarmos dentro do que Deus tem para nós. Nenhuma marca do passado, nenhuma lembrança triste vai poder apagar, roubar de você a realidade, a consciência de que você é um filho. É necessário que cada um de nós se envolva com Deus, para ter a nossa própria experiência nesse sentido. Amém, queridos? Intimidade, conhecimento se dá por relacionamento. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Quantos aqui temem a Deus? Intimidade. Deus chama filhos para um lugar de intimidade, um lugar onde Ele vai compartilhar segredos, onde Ele vai compartilhar coisas. Como pai natural, nós temos, ao longo da nossa trajetória, acompanhando o crescimento dos nossos filhos, muitas experiências, e aprendemos verdades espirituais na convivência com os filhos.
Eu tenho notado muitas vezes que o meu filho me chama: pai, vamos lá para dormir comigo. E aí eu coloco ele na cama. E quando eu coloco ele na cama, o caba já dorme. Não leva muito tempo para que ele adormeça, para que ele descanse. E eu tenho aprendido que a consciência da presença do Pai traz descanso. O fato de saber o Pai está ali. O Pai está comigo. Vai produzir descanso em nós. Verdades singelas, simples, mas que nós aprendemos na convivência com os filhos. Quantos aqui, quando criança, adormeceram em algum lugar, numa posição desconfortável lá? Sabe que criança, quando dá sono, né? Ó, aí, ó. Dorme em tudo quanto é lugar, de todo jeito, desengonçado lá, todo dobrado. Pois você dorme num lugar e no dia seguinte acorda em outro. Que mistério é esse? Eu não sei se você já se perguntou quando criança, quando adormeceu em algum lugar e acordou no outro: como é que eu vim parar aqui? E a mamãe respondeu: teu pai te levou. O que eu quero dizer para você, que quando você descansa em Deus, Deus vai te tirar de uma condição e vai te levar para outra. Você dormiu numa posição desconfortável, mas o teu Pai te levou para um lugar de descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O teu Pai vai te levar. Oh, o teu Pai vai te levar. O teu Pai vai te tirar de uma condição desconfortável e vai te levar para um lugar de descanso. Aleluia. Todas essas coisas aprendemos na convivência com os filhos. Muitas lições singelas quanto ao nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Agora, nossos relacionamentos humanos, irmãos, não se comparam com o nosso relacionamento com Deus. Embora possamos sim extrair algumas coisas desses nossos relacionamentos, algumas verdades, mas não se compara. Estava dizendo para uma pessoa ontem, que Jesus certa vez se apresenta diante de uma mulher, à beira do poço, e diz: vai buscar, vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse bem, porque 5 maridos tivesse e o que você está agora não é seu. O que isso significa? Todos aqueles relacionamentos não foram suficientes para preencher o vazio que ela tinha. E ontem, conversando com uma pessoa, numa situação semelhante, que tem buscado nos relacionamentos preencher o seu vazio interior, eu disse a ela: ninguém te ama como Jesus te ama. Já cantou Nelson Ned. Aquele homem de Deus compôs uma música que diz: ninguém te ama como Jesus te ama. Eu quero dizer que nenhum relacionamento humano é capaz de preencher o vazio que o homem tem dentro. Só o amor de Deus pode restaurar plenamente. E as pessoas têm buscado nos relacionamentos humanos esse suprimento. E algumas pessoas cresceram com a frustração da ausência do pai. De um pai severo, de um pai rígido, de um pai indiferente, de um pai que não se comunicava. Mas eu quero dizer que Jesus entrou em cena para mudar isso. Ele entrou em cena para dizer: se você viveu tudo isso, eu estou aqui para preencher esse buraco. Eu estou aqui para preencher a sua vida. Aleluia. Por isso eu digo que Ele é bom.
Vire para essa pessoa que está do seu lado, à distância, mesmo que de máscara, e diga para ela: ninguém te ama como Jesus te ama. Aleluia. E esse Jesus que nos ama disse: o Pai te ama. Aleluia. O Pai te ama. Vou dizer de novo: o Pai te ama. Oh, mas meu pai nunca disse que me amava. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu te amo. Eu amo você. Aleluia. Eu tive a experiência de, nos últimos dias do meu pai, do seu leito de morte, ele se voltar para mim e dizer: filho, eu te amo. Mas eu sei que tem pessoas que talvez nunca tiveram essa oportunidade. O pai, a mãe natural passou, já não estão mais aqui. E a necessidade de ouvir isso permaneceu. Deus está dizendo nessa noite: eu te amo. O Pai está dizendo para pessoas nessa noite: eu te amo. Aleluia. E isso basta. Você pode ficar em pé, amado. Aleluia. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, logo nos primeiros meses, ainda lidando com o hábito do pecado, lidando com algumas quedas, com alguns erros. Isso é muito importante o que eu vou dizer agora. Abra bem os seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer agora. Nos primeiros meses da minha conversão, ainda lidando com o hábito do pecado, um dia, após ter cometido um erro, fui para a igreja, e chegando lá, não tinha ninguém, mas a porta estava aberta, e eu entrei, me ajoelhei e comecei a orar. Eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu não queria ter feito o que eu fiz, me ajude a sair disso. E eu ouvi, irmãos, numa voz audível naquela manhã: tu sabes que eu te amo. Ou seja, nada que você fizer vai mudar o amor de Deus por você, nem de bem e nem de mal. Aleluia. Nada que você fizer ou deixar de fazer vai mudar o amor de Deus ao seu respeito. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama cada um de nós. Incondicional. Impressionante. Infinito e ousado amor de Deus. Aleluia!